Bom dia, meu povo! Hoje nós vamos entrar em uma nova etapa do nosso devocional. Hoje nós iniciamos as cartas de Pedro. E nós temos duas cartas de Pedro, né? Ontem nós encerramos as cartas de João e hoje nós iniciamos as cartas de Pedro, que também nos fala de amor, que também nos traz temas como a humildade, a perseverança, como lidar com situações de perseguição, como viver o amor dentro da vida familiar e vários outros aspectos. Bom dia, seja bem-vinda, Renata, Eugênia. Bom dia, meninas. Então tem vários temas. Deixa eu só colocar aqui o nosso assunto. Opa, o que foi isso que eu fiz aqui, gente? Coloquei um brilhinho aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Tá brilhando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Primeira carta de Pedro, tá? Esse livro fica um pouquinho antes das cartas de João, que já é no final, ali mais pro final da Bíblia, tá? Já pro finalzinho. Pronto. Pronto. Obra Semear, seja bem-vinda também. Então, gente, vamos lá. Então já abre Bíblia, já chega abrindo Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Então, antes da gente de fato entrar no primeiro capítulo de Pedro, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos contextualizar o que é esse livro de Pedro, né, gente? Era uma época de perseguição. Então é importante a gente notar, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É importante a gente notar que Pedro, ele vai nos mostrar várias coisas, né? Pedro foi muito perseguido, né? Pedro, ele não se achou digno, ele foi tão perseguido a ponto de morte, né? E morte de cruz, que ele não se sentiu digno de morrer do mesmo jeito que Jesus Cristo, né? Então, ele preferiu morrer de cabeça para baixo a morrer da mesma forma, né? Que ele não se sentia digno de morrer da mesma forma de Jesus Cristo. Então, ele foi uma pessoa extremamente perseguida. Então, ele escrevia para uma época e para regiões onde havia muita perseguição, né? Ali, principalmente, os cristãos do Império Romano, ali, principalmente pela região das províncias da Ásia Menor. Então, ele escrevia para pessoas que estavam sendo também muito perseguidas, como ele foi. Então ele fala muito de amor, ele fala de como lidar com as circunstâncias, ele fala muito da fé, né? De acreditar na providência divina. Ele fala de como ele vê Deus e de como deve ser, que é exatamente enxergar Deus com esse olhar de providência divina, né? Com essa fé fortalecida, com essa esperança. Então esse livro fala muito disso. E tem outro tema que eu acho interessante aqui, é entender, né? Ele foi uma pessoa que passou por muito sofrimento, muita perseguição, e ele fala o quanto essa perseguição, o quanto esse sofrimento, que na nossa vida nós podemos entender pelos problemas, pelos desafios do dia a dia, pelas pessoas difíceis de conviver, difíceis de amar, né? Os ambientes onde às vezes não tem amor, não tem harmonia, onde nós sentimos algum tipo de opressão ou limitação e que nos gera algum tipo de sofrimento. Então, ele nos mostra muito que o reconhecimento do sofrimento e as oposições na nossa vida virão. Os conflitos virão, os desafios virão como algo natural na vida do ser humano. Mas em tudo nós devemos ter foco. Em tudo nós devemos ter uma perspectiva positiva. Em tudo nós devemos ter esperança e autodisciplina. Eleger e escolher andar pelo caminho reto e ponto final. Não importa de quem se trate, não importa onde você está, né? Então essas são grandes lições que Pedro nos traz. Fala muito de santidade e de humildade, que deve ser a vida do cristão, gente. A santidade, a busca, né? Outro dia a gente estava falando na live, né? Do semeando com semear, que às vezes a pessoa diz, né? Você só quer ser um santinho, ou então a gente acha que isso não cabe a nós, porque, enfim, nós estamos inseridos em um mundo, as pessoas nos cobram outro tipo de comportamento, mas a verdade é que a santidade tem que ser a busca diária do cristão. Não que nós sejamos santos ou que vai ser fácil viver como os santos viveram, mas se a gente deixar de buscar isso, se a gente não acreditar nisso, se a gente abrir mão da santidade, nós vamos estar nos distanciando do amor e nos distanciando de Deus. Então Pedro nos fala que a busca da santidade ela é legítima, ela é real, ela é saudável e ela deve existir.
juntamente com a busca pela humildade. Gente? Quando a gente lê Pedro, não deixamos de... não tem como a gente não ver que são reflexos do amor. Né? A humildade de buscar a santidade, entendendo que nós temos as nossas limitações, que nós temos os nossos desafios, que muitas vezes a gente cai, mas que em todas as vezes nós podemos levantar. E se nós estamos de pé, devemos cuidar para não cair. E se nosso amigo, nosso irmão cai, nós devemos cuidar de levantá-lo. Né? Como ontem eu ouvi de uma amiga, né? Não basta ir para o céu, não basta buscar o caminho de alcançar a vida eterna com Cristo, porque Pedro busca isso, Pedro fala disso, mas nós precisamos também ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor, a nossa família, a chegar no céu junto com a gente. Né? Então que a gente possa ter essa visão de servir as pessoas. E uma coisa também que Pedro fala, gente, é que os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos traz, precisa estar a serviço das pessoas. Precisa estar a serviço do reino. Então, levar uma vida que só pensa em você de forma egoísta não vale a pena. Nós precisamos tomar consciência de quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos. Por que nós estamos aqui na terra? Por que Deus nos escolheu? Por que nós temos as características que nós temos, que para cada um é diferente? Uma pessoa é mais ativa, tem mais iniciativa, tem mais energia de iniciar projetos. Outra pessoa não tem muito essa iniciativa de abrir portas, de começar coisas, de fazer contatos, mas de repente tem a energia de sair corrigindo, de sair organizando, de tornar possível coisas a longo prazo, cada um com seus dons. Então nós precisamos valorizar o dom dos outros e valorizar os nossos próprios dons e colocar isso a serviço do reino. Seja como for. E Pedro, ele fala muito disso. Ele fala muito dessa questão de não desistir, de continuar, de colocar os seus dons a serviço do reino. E isso aí a gente aprende muito, né? De servir os outros, de pastorear pessoas, de falar e fazer e praticar as obras de Deus na terra. E tem um tema, um dos mega temas, né, de Pedro, que eu acho muito interessante a gente comentar, que tem muito a ver com amor, que tem a ver com família. Gente, a família foi o ambiente que Deus nos inseriu para que nós treinarmos, expressássemos e crescermos no amor a Deus. Então, muitas vezes a gente acha que nossos familiares são complicados, que a nossa família é difícil, que boa é a família dos outros, né? E a gente pode encontrar inúmeros desafios de viver em família, mas é o ambiente propício para o nosso crescimento. É um ambiente propício para semearmos o amor. Se nós não formos capazes de semear o amor dentro dos nossos lares, como nós seremos no mundo lá fora? Como nós seremos capazes de viver as nossas missões, os projetos que Deus tem para nós? Porque grandes são as perseguições, grandes serão os desafios, gente. Não tem vida do cristão fácil, né? Sempre nós vamos estar aí levando a nossa cruz. E faz parte. Mas nós precisamos aprender a amar, mesmo as pessoas mais desafiadoras, mesmo os ambientes mais desafiadores. E aí, um dos mega temas é isso, né? Além de falar de salvação, além de falar de perseguição, que Pedro fala para pessoas perseguidas, né? Em ambientes de perseguição, ele fala muito da família, não só a sua família, o seio da sua família, mas a família de Deus, que são os cristãos do mundo todo, né? São nossos irmãos de fé. Mas falando de vida familiar, olha o que ele diz. Pedro encorajou as esposas dos incrédulos a se submeterem à autoridade de seus maridos, como um meio de aproximá-los de Cristo. Olha só, olha, esposas, que é o nosso papel levar Deus para os nossos lares, manter Deus nos nossos lares, aproximar nossos esposos de Deus, né? Aproximar os maridos de Deus. E quantas pessoas desistem do caminho, né? Se acomodam nessa função. E Pedro exorta que todos os membros familiares devem tratar os demais com simpatia, sorriso no rosto. Quantas vezes nos negamos a sorrir, né, para as pessoas de casa, né? Damos sorriso para os de fora e negamos para os de casa. Então, com simpatia, com amor, com compaixão e com humildade. Olha que interessante isso, né? Devemos tratar nossas famílias amorosamente. Embora isso nem sempre seja fácil, a disposição a servir é o melhor caminho para influenciar as pessoas as quais amamos. É interessante que Pedro, ele é um grande influenciador, gente. Ele foi uma pessoa de conexões, né, de influência.
E ele fala que o amor, o tratamento amoroso é a melhor maneira de servir as pessoas, de mostrar o caminho certo para os nossos familiares. Para alcançar a força de que precisamos para a autodisciplina e a submissão, nós precisamos orar pedindo a ajuda de Deus. Então não prometeu que seria fácil, mas é possível e é um caminho seguro de santidade. Então vamos ler em Pedro, o capítulo 1. Essa é a epístola, essa é a primeira carta de Pedro. Pedro que foi uma pessoa disposta a se humilhar, disposta a amar, mesmo na dificuldade. E aí o prefácio fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu acho muito linda essa forma de saudação, de Pedro, E principalmente esse versículo que fala, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, gente, é o desejo de que a graça do Senhor e a paz de Cristo seja multiplicada na vida do povo que recebia aquela carta. Ação de graças, e aí começa com a ação de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha só, ele começa, gente, bendizendo a Deus. Ele começa dando glórias, gratidão, palavras de bendição a quem? A Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a muita misericórdia, porque só por misericórdia, é só por amor de Deus por nós, por muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha, gente, que profundo, Então, aqui volta a relembrar o mistério na cruz, a escolha de Jesus Cristo, a escolha de Deus por entregar o seu Filho unigênito para morrer por nós, em remissão dos nossos pecados, E por causa disso nós herdamos o reino, nós herdamos o trono e nós temos uma herança incorruptível. Quer dizer, a nossa herança, gente, ela é incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada dos céus para vós outros, reservada do céu. Foi isso que nós recebemos, gente, por pura misericórdia de Deus. Então isso aqui é para fortalecer a nossa fé. Nós temos muito mais do que nós precisamos para viver o amor na terra. Nós temos muito mais do que precisamos para semear esse amor, para ser esse amor na vida das pessoas, Para nos humilharmos, para termos humildade, para vivermos os princípios, para termos uma vida correta, para levarmos isso para as outras pessoas, para servirmos ao reino. Nós já temos tudo que nós precisamos. Independente de perseguição, nós já fomos preparados pela herança do céu para viver isso na terra. Mediante o quê? Mediante a fé. O que nós precisamos, gente, é acreditar. É ter fé. E a fé, ela é provada todos os dias e por isso nós precisamos nos fortalecer todos os dias na nossa fé. Com o nosso estudo bíblico, com o nosso devocional, com a leitura da palavra, com a oração pessoal, com a conexão com Deus, com a vida em comunidade, com frequência na igreja. É isso, é fortalecer a nossa fé, viver os mistérios da cruz. Então é isso que nós precisamos para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Gente, tudo isso é uma preparação para a salvação final. A gente não pode viver como pessoas perdidas, se entregando à perseguição dos tempos, do mundo, sabe? Nós precisamos viver com o coração e o olhar focado nas coisas do alto. Nós precisamos viver voltados para a salvação do fim dos tempos. Nós precisamos crer, sabe? Não que a gente vai viver para Deus ou viver o reino, expandir o reino, somente porque nós queremos ir para o céu e viver a eternidade com Cristo. Mas ter essa esperança de ver Cristo, de viver com Cristo na eternidade, energiza os nossos dias. É a nossa perspectiva do céu que nós não podemos perder. A perspectiva do céu, gente, exige um caminho de santidade, um caminho de renúncias, um caminho de desafios, mas em tudo nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que já nos deu essa esperança da glória.
E aí nos fala assim no versículo 6, ó. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. O que fala aqui? O que fala aqui? Que Deus não está nos prometendo uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida sem problemas, porque afinal nós temos fé, afinal nós somos salvos pelo sangue de Jesus na cruz, afinal Deus nos ama e aí Ele vai nos dar uma vida livre de desafios, de problemas, vai ser tudo as mil maravilhas, só flores, só amor. Não foi essa a promessa, né? Sim, nós teremos desafios. Isso é até para forjar o nosso coração, gente. É para forjar o nosso caráter, é para transformar o nosso ser, né? Se fosse fácil, todo mundo tinha fé. Se fosse fácil, todo mundo vivia, né, a missão do reino. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas as provações, elas vêm e continuarão vindo. Os desafios não vão deixar de existir na vida do cristão. Mas isso não é para te paralisar. Isso não é para te desanimar. Muito pelo contrário, isso é para forjar o teu coração. Isso é para te dar um renovo, um novo ânimo. E é isso que Deus quer de nós. A cada novo desafio vencido é uma fé fortalecida. E a fé fortalecida te faz caminhar ainda mais firme no caminho da salvação, para ter a vida eterna com Cristo. Então, gente, não podemos negociar. O caminho aqui vai te levar à salvação da nossa alma. E muitas vezes a salvação da nossa alma precisa passar por muita provação na terra. O quanto você está disposto a viver as provações na terra para garantir a sua vida eterna com Cristo, para trilhar o caminho de salvação eterna. E no versículo 10 fala assim, ó: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentando, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram, que o seguiriam. Olha só, gente, muitos foram os sofrimentos, mas também muitas foram as glórias. As glórias, elas são seguidas do sofrimento vivido em fé, em esperança. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar. O que acontece aqui, gente? Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Não é uma coisa de que, eu creio, eu acredito, eu professo a minha fé e pronto, esqueci. Por isso que nós oramos o creio. Por isso que todas as vezes que nós rezamos o creio, nós estamos professando e renovando a nossa esperança na glória. Nós estamos professando a nossa fé. Por isso que nós vamos à missa. Porque toda missa, ela revive o mistério perfeito de Cristo na cruz. E cada aspecto da nossa fé vai fortalecendo a nossa esperança. É por isso que nós não podemos parar nem um dia sequer. A santidade, ela é o caminho da salvação. Nós não podemos abrir mão das nossas cruzes, dos desafios da vida, mas nós não podemos abrir mão de buscar todos os dias viver em santidade. E aí no versículo 13 fala assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha só, conhecendo a Deus, não se apegue às paixões que você tinha quando ainda era ignorante. Como filhos da obediência, porque assim nós somos chamados a ser, e assim nós o somos,
filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Gente, a busca pela santidade é a busca pela imitação de Cristo. Ontem eu estava comentando sobre isso. Existe inclusive um livro chamado A Imitação de Cristo. Vocês conhecem? É um livro pequenininho, não estou com ele aqui. Mas é um livro pequenininho e fala sobre sermos imitadores de Cristo. Gente, a pessoa que mais nós precisamos modelar na vida é Jesus Cristo. Exemplo de amor, de esperança, de fé, de retidão de propósito, de obediência, de vida santa, de buscar a santidade mais do que qualquer coisa. Então, que sejamos santos, assim como Ele é santo. Aí tem gente que não quer. Não, você é a santinha? Não, vão me apontar como a santinha, o santinho, aí só quer ser o santo? Claro, gente, nós só queremos ser como Cristo era. Nós só queremos viver o exemplo de Cristo. E se Cristo foi santo, como Ele nos chama à santidade. Ele nos diz, sede santos, porque eu sou santo. E se eu te fiz imagem e semelhança, é assim que nós devemos viver. Ora, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa perseguição. Gente, nos comportemos com temor, com tremor a Deus, sobretudo na época de perseguição, sobretudo nessa época, porque Cristo, Ele não faz acepção de pessoas. Não é, eu vou ser por causa disso, você sim, você não. Não, o julgamento é segundo as vossas obras. Então, que nós mantenhamos nosso olhar reto em Cristo, as nossas obras, o nosso comportamento congruente com aquilo que é o desejo de Cristo para a nossa vida. Né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo preciosíssimo sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha só, o preço pago pela nossa salvação, gente, não foi coisa do mundo, ouro, prata, não, nada material. Foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo pregado na cruz. Olha o preço. Isso a gente não pode esquecer, né? Que foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa ser fortalecida todos os dias, tem que estar em Deus. Todas as vezes que você pensar em fraquejar na sua fé, que for difícil seguir o caminho, que estiver se sentindo perseguido, que estiver se sentindo difícil viver a santidade, difícil viver para Cristo, não estou conseguindo amar pessoas difíceis, não estou conseguindo amar as pessoas na minha casa, as pessoas no meu trabalho, né? Quando todas as vezes que você pensar em desistir de ter uma vida correta, santa, né? Sem mácula, incorruptível, vivendo valores sérios do reino, toda vez que tiver difícil, o peso do mundo for forte, você precisa lembrar do preço infinitamente maior que foi pago por mim e por você na cruz. Isso, gente, é o que renova a nossa fé, a nossa esperança e professar a nossa fé. A língua tem o poder de vida e de morte. Então abra a sua boca e professe a sua fé. Diga, eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé todos os dias. Aumentai a minha fé. Torna a minha fé inabalável. Porque é isso que vai nos manter no caminho da santidade. E aqui, finalizando esse capítulo 1, no versículo 22, a partir do versículo 22, fala da santidade no amor. Olha que coisa linda. Pedro nos fala assim, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha só, volta a falar. Falou de amor, vem a verdade, né? Então, olha só. Tendo purificado a vossa alma, purificação, a vida pura que nós devemos buscar. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como é que a gente purifica a nossa alma? Obedecendo à verdade. A verdade é Cristo. Tendem visto o amor fraternal não fingido, não falso, né? Mas na verdade, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Gente, o amor, ele é provado na dor, ele é provado no fogo.
Então, quer amar de verdade, quer amar sem fingimento, quer amar do jeito que Cristo nos ensina e nos exorta a amar, tem que ser de todo coração. Tem que ser um amor natural, um amor sem esperar nada em troca. Um amor gratuito. É esse o amor de Cristo. Né? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus por nós, o amor de Deus por nós não passa, não cessa. É isso que nós devemos nos apegar. Assim tem que ser o nosso amor pelos nossos irmãos. Um amor fraternal que não cessa. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Cuidado, gente. Cuidado, porque a carne é como a erva. A carne são todas as coisas do mundo, todas as coisas materiais, e é como a erva. E a glória é como a flor da erva. Que são coisas que passam, que caem, que se perde. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor, gente, permanece para sempre. E a ela a quem nós devemos nos apegar. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, essa é a palavra da salvação, a palavra de Cristo. É aqui onde nós devemos buscar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a instrução para a nossa vida todos os dias e sempre mais. Então, que Cristo possa abençoar o nosso coração hoje. Abrir as portas do nosso coração com amor, com temor ao Senhor, para que essas palavras de Pedro possam encontrar terreno fértil no nosso coração, para crescer, para ser semeada, para crescer, para florescer em nós. E que a transformação, que o amor, que a obediência, que as palavras de santidade, que as instruções que Pedro nos dá e que começa a nos falar nessa primeira carta hoje, no capítulo 1, possa encontrar terreno fértil no nosso coração, possa crescer e transbordar em nós, alcançando muitos outros corações. Para a honra e glória do Senhor e para a concretude da nossa missão na terra. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa sexta-feira, um final de semana abençoado, um feriado aí, né? Nós estamos, mesmo que em meio a uma pandemia, estamos iniciando aí uma época de carnaval, né? Que seja bem diferente, que seja para a honra e glória de Deus. Amanhã é sábado, mas sim, nós teremos live no sábado também. O único dia que nós não temos é no domingo, que é dia do Senhor, que aconselhamos que você busque a sua igreja, a sua comunidade, mesmo que de forma online, mas para viver a palavra, para viver o dia do Senhor de uma forma mais intensa. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Disse aqui, obra semear, assim seja. Amém. Um beijo no coração de vocês, até amanhã. Beijos, amigos.